discípula e com mais umas 6 discípulas. O resto foi tudo embora. E eu estava indo para o hospital visitar minha filha, que estava na UTI. Quando eu chego na porta do hospital, eu já estava na porta do hospital esperando eu chegar. E virou para mim e disse assim: pastor, eu só vim me comunicar que eu estou saindo da cela, estou saindo da sua cobertura, estou indo para a cela dos pastores Ayubis. E o pessoal disse que vai comigo. E eu só lembro que eu fiquei em estado de choque. Fiquei parada olhando e disse assim: uma pessoa que não respeita o momento que eu estou passando não merece nem meu respeito nem a minha atenção. Eu olhei para a cara dela e disse assim: que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Toquei assim no ombro dela e saí. Eu confesso que a minha vontade foi de cobrir ela no pau. Essa foi a minha vontade da minha carne. Eu entrei naquele hospital esmurrando tudo quanto foi parede. Eu disse para o Jean: se o diabo aparecer na minha frente, eu dou um beijo na boca dele, mas que esse diabo não passa mais na minha frente, porque eu passo por cima dela. Eu me aguentei hoje, eu me aguento a segunda. E o Jean: calma, calma. Eu fiquei revoltada. E quando eu tive condições de reunir a célula, que eu fui até a célula que tinha sobrado, a mãe dela era líder da oração. E a mãe dela clamava por misericórdia: Senhor, tem misericórdia, porque o que a minha filha fez está errado. E eu fui naquele dia na célula só para dizer assim: não sei quem vai cuidar de vocês, a partir de hoje eu não quero saber de ninguém. Ou seja, eu nem que eu descarreguei minha raiva, que nem merecia, né? Não quero mais saber de ninguém, eu me matando para cuidar de vocês, e no momento que eu mais precisei, vocês me viraram a costa, pois eu vou cuidar da minha vida e cuidar da minha filha. Tchau, virei de costa e vim embora. Esse povo veio me ver quase 9 meses depois. Quase 9 meses depois. Porque o Jean ficou muito no meu pé. E o Jean ficou segurando essa célulazinha. Fomos para Israel. Acho que em 2000. Foi em 2000. Fomos para Israel. E eu estava muito ferida, com tudo que tinha acontecido. Eu disse: eu esperava uma apunhalada de qualquer pessoa, menos dela. E quando eu estava no sepulcro, o Espírito Santo ministrou para mim e disse assim: hoje eu vou trazer a tua cura. E hoje eu vou te trazer de volta, você vai ressurgir. Eu não lembro muito do que aconteceu, porque eu disse para o Jean assim: eu fui abduzida de onde eu estava. Então eu não estava na minha sã consciência. A sensação não, com certeza, a minha experiência foi que Deus tinha me tirado daquele lugar e me levado para o céu, para me tratar. O Jean disse que eu gritava, e eu não tinha noção do que eu gritava. O Jean dizia que eu gritava, que parecia que eu estava parindo o menino pela goela, pela boca. E na hora que ele disse, eu fiquei tão aflito de te ver gritar daquele jeito, eu te contorcia tanto. Na hora que eu disse assim: eu vou lá, eu vou ministrar, eu vou orar nela, o apóstolo René tocou e me disse: deixe que Deus está tratando ela. O apóstolo René me disse que não deixou ele chegar perto de mim. E aí, eu lembro que quando eu levantei daquele chão, eu respirei sem uma carga, sem um peso. Parece assim que eu estava respirando o tempo todo com o meio que segurando a minha respiração. E quando eu saí dali, que eu cheguei no hotel, até então não falei nada, não comentei nada, nem ele doido para querer conversar comigo, mas como eu estava muito centralizada, muito pensativa, absorvendo tudo que eu tinha vivido ali naquele momento. E ele, agoniado, já veio conversar com ele no dia seguinte. Ele disse: meu Deus, eu estava para infartar, porque eu queria falar e eu não falava nada.
E eu disse para ele assim, eu acordei no outro dia de manhã e disse assim, ontem eu fui ressuscitada ministerialmente. Ontem eu recebi de volta o meu cajado que eu tinha jogado fora. Ontem Deus disse assim, hoje eu vou tirar da gaveta, eu vou te tirar de dentro desse microtério. Eu disse assim para ele, a minha vontade que eu tenho agora era de estar agora lá em Manaus, poder reunir a única célula que sobrou. Eu olhei para o gente e disse assim, eu vou pagar um preço de oração. Vai voltar todo mundo. E voltou. Voltou todo. Só não voltaram os que foram embora de Manaus. Mas voltou todo mundo. E na época eu subia a torre de oração quase todos os dias. E eu dizia, Senhor, traz de volta. E citava o nome de cada uma, traz de volta, traz de volta. Quando chegava na fulana, eu dizia, traz todo mundo de volta, menos essa. Essa aí eu não quero mais nem de graça. Nem me pagando, quanto mais de graça. Só que Deus ele não trabalha como a gente quer, né? E o Senhor disse assim, eu vou te devolver. Só que eu vou começar pela que tu não quer. Morre a mãe dela, que era minha discípula fiel. Eu disse, não vou no velório. Não vou no enterro, porque eu não queria cruzar com ela. E não fui. E eu dizia, Daniela, Dona Ida, foi tão feio a tia, eu chorava. Eu dizia, amor, eu como se eu tivesse perdido a minha avó. Ela já era bem idosa. Mas tinha um respeito por mim, um amor, um carinho. E eu dizia, meu Deus, e eu chorava porque eu dizia, meu orgulho, né? Meu orgulho ferido. E eu disse, não vou. E não foi os pastores queridinhos dela. Não foi nenhum dos Ayubis lá no velório, nem no enterro também. E nem o outro pastor da Rede Casais. No dia seguinte ela liga para minha casa. Quando eu atendo o telefone, eu escuto que era a voz dela, eu desliguei. Ela tornou a ligar, eu desliguei. Ela tornou a ligar, eu disse, não entendeu que eu não quero falar contigo, mas se a senhora não atendeu, eu vou aí na sua casa. E entre falar com ela pelo telefone e receber ela na minha casa, eu preferi o telefone. E aí falou um monte de coisa, me pediu perdão. Quando eu desliguei aquele telefone, que foi o último dia de vida dele, eu tive que comprar um outro telefone no dia seguinte, porque eu quebrei o telefone todo de tanta raiva. E o Jean dizia assim, Daniela, em nome de Jesus, tu precisa liberar. No dia que eu arrebentar com a cara dela, eu vou estar livre. Aí eu já, minha filha, tu tá igual. Pelo amor de Deus, não. Não vou nem repetir o que ele me chamou. Meu Deus, só faltou me chamar de galerosa. Eu estava com muita raiva. Eu disse, eu não quero cruzar, eu não tenho estômago para me cruzar com essa criatura. E o Jean disse assim, tu vai ter que me porque Deus já te pegou, tu não vai ter para onde correr. E um dia, eu estou saindo de casa para ir na padaria comprar pão, que eu abro a porta, a criatura estava com a mão na buzina da campainha da porta para tocar. Parecia que eu tinha visto o Satanás na minha frente. E aí eu disse, meu Deus, eu tomei um susto, né? Ela disse, pastora, eu preciso que a senhora me escute. Eu olhei para ela e disse assim, eu preciso que tu corra de perto de mim. Ela olhou, pastora, eu vim aqui lhe pedir perdão. E se ajoelhou na porta de casa. Aí eu disse, mulher, levanta, ridícula. Ridículo, levanta. O Jean estava no quarto, quando ouviu eu gritar ridícula com a voz de raiva, o Jean disse, meu Deus, ela vai matar. O Jean já correu para a sala, só de calção, sem camisa, sem nada. Oi, minha filha, desculpa, olha, eu tô sem... Dani, pelo amor de Deus, calma. Ele desesperado, né? Já me conhecendo como eu ficava com raiva, graças a Deus que essa Daniela, Jesus já levou para bem longe de mim.
E eu disse assim, calma, não te mete que vai sobrar para ti. Pensa que não tinha Jezabel em casa, né? Só que graças a Deus eu não tinha uma cara dentro de casa. Só via ele brechando pela porta do quarto. Aí eu disse, eu estava indo na padaria. Eu disse, como é que tu vem na minha casa sem ser convidada? Ela, não, pastora, eu não estou dormindo. Eu disse, bem feito. Eu queria que tu estivesse no hospital. Eu disse para ela, que tu tivesse passado o que eu passei. Aí ela olhou assim para minha cara e começou a chorar. Aí ela olhou para mim e disse assim, eu lhe conheço. A senhora está ferida, a senhora está magoada. Não é o que a senhora quer dizer para mim. Eu disse, mas não é mesmo, porque a minha vontade que eu estou aqui é de triturar essa tua cara. Ela olhou para mim e disse assim, em nome de Jesus, sem violência. Aí depois do nome de Jesus eu não podia ser violenta, de maneira nenhuma, né? Eu lembro que eu respirei fundo. Ela começou a narrar as coisas. A mãe dela foi tão fiel, e ela disse que o último pedido da mãe dela foi: vá e se conserte com a pastora, porque você vai para o inferno. E eu não quero morrer com essa tristeza. Me prometa que você vai se acertar com a pastora Daniela. E ela disse, eu prometo, mãe. E a gente teve uma pequena conversa de 6h30. E no final da conversa terminou todo mundo se abraçando, se beijando, chorando, orando. Mas o negócio esquentou em algum momento. E não esquentou pouco não. A chapa esquentou. E o Jean disse assim, tinha hora que eu ouvia a voz dele orando em línguas dentro do quarto. Porque ele pensava assim, eu acho que é a última vez que eu vou ver minha esposa, amanhã já vou visitar ela na penitenciária. Porque eu dizia para ele o que eu ia fazer com ela no dia que eu encontrasse com ela, então ele sabia, né? E na verdade, todas as coisas rudes e grosseiras que eu queria falar para ela, o Espírito Santo tirava da minha boca. Literalmente. E começou a conduzir a conversa. E eu disse para ela assim, é muito fácil se formar discípulo. E você pegar um discípulo formado e levar para um outro lugar e dizer, é meu discípulo, mas não foi você que formou. É muito fácil você abrir a boca e dizer assim, eu vou lá para um lugar tal, porque aquele lugar tal vai me promover, porque você está atrás de promoção e não de transformação. E você não vai para caminho nenhum desse jeito. E ela na hora começou a chorar e disse assim, era realmente isso que eu queria. Eu queria ser promovida. Aí ela disse assim, Deus falou para mim voltar para o seu discipulado. E eu sei que eu vou voltar para o seu discipulado, eu só não vai me aceitar mais como sua 12. Mas eu estou aqui disposta a ficar debaixo de qualquer uma das 12 pessoas que disser para mim ficar. E a gente, como ser humano, né? A parte ruim, uma hora tem que de vez em quando aflorar. Eu digo, eu vou botar com aquela que ela já tinha rixa. E ela vai ter que se submeter a ela. Agora ela vai me provar se ela realmente quer mudança ou não quer. Eu disse, tá bom, tu vai ficar debaixo do fulano de tal. Quando eu disse o nome, chega a dentadura dela pulou. Mamãe, se quiser desse jeito, se não, a porta da rua é serventia da casa, minha querida. Eu já não tenho mais nada para conversar com você. Tudo que eu tinha que falar, já falei. E ela foi.
ficou 2 anos debaixo do discipular dessa minha doce. Quando Deus disse assim, agora pode puxar de volta. Hoje ela é minha doce novamente, hoje ela é pastora lá na igreja, no Zona Norte. Mas ela passou um ralo. Passou um ralo. E o sonho dela e do marido era ser líder de casais. E eu disse para ela assim, olha, agora eles têm a chance de serem líderes da rede de casais aqui. Vamos orar e pedir uma direção de Deus. E Deus disse não. Deus disse não. E um dia ela veio no gabinete chorando e disse assim, mais uma frustração na minha vida. Eu disse, minha filha, eu não sei aonde Deus quer te tratar. Mas o primeiro nome que saiu, que eu disse que se foi cogitado, foi o seu e sua esposa. E Deus disse, não para vocês dois. Então tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não tem que procurar entender. A gente tem que obedecer. Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos prosseguir. E eu fui destraumatizar, né? A alma dela que estava frustrada. E eu digo assim, depois que ela voltou todas as outras. Todas. Quando nós entramos para a setorial, nós tivemos algumas perdas, óbvio, porque ninguém obrigou ninguém conosco para a setorial. Nós dissemos, olha, nós estamos indo para um novo projeto. Vamos abrir uma igreja do Mir, na zona norte de Manaus. Porém, os que moram aqui perto de Ponta Negra não tem por que sair. Mas sintam-se à vontade. Alguns disseram, não, nós vamos com vocês. Estamos sonhando junto. Falando na mesma linguagem. Outros disseram, vamos ficar. E ficaram. Mas nesse momento, Deus mostrou aqueles que são fiéis. Não é? Então a fidelidade espiritual, ela é uma marca de Deus na nossa vida. Jesus, ele foi até o fim por nós, que não tínhamos nada para acrescentar a ele. A Bíblia diz que éramos todos pecadores, que estávamos todos perdidos. Mas ele foi até o fim. Então nós podemos aprender que através de referenciais em casa, na igreja, características de comportamento de uma pessoa fiel, e reproduzir isso. Eu tinha 15 anos de idade quando eu ouvi um grande homem de Deus dizer assim: se você quer crescer, amadurecer e aprender, ande com pessoas que possam te ensinar, pessoas que sejam maduras. Aquilo que você olha e diz assim, isso é bom, isso é bonito, isso é saudável, copie. Não é pecado. Aprenda, faça, imite, não tem problema. E isso é uma coisa que traz mudanças na nossa vida e no nosso comportamento. Eu cresci ouvindo um ditado que dizia assim: me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Não é verdade? Então eu cresci ouvindo a minha avó falando isso, a minha mãe falando isso, as minhas tias falando a mesma coisa. Então quando eu sabia que tinha uma menina muito assanhadinha que chegava por perto de mim para querer bater papo, eu ficava com medo até de dar bom dia, com medo de ficar mal falada. Eu tinha medo. Mas você se aproximar de pessoas para trazer mudanças no teu comportamento, te levar a um novo amadurecimento é uma coisa. Mas a fidelidade, como uma essência, é fruto de uma transformação no nosso interior. Isso porque ela não é inata no homem, só pode vir como um fruto de um novo nascimento. Então eu preciso ter esse novo nascimento. Eu preciso me permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso
20:12 fala o fruto do Espírito, fala que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então a fidelidade, ela faz parte do fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. E esse fruto, ele existe dentro de nós. Nós precisamos fazer com que ele nasça. E ele nasce através do novo nascimento. Nascer do Espírito, né? Então, nascer do Espírito, passar a ser guiado pelo Espírito, né? Reproduzir o fruto. Então, é isso que nós precisamos viver. Então, a fidelidade é uma marca de Deus em nossas vidas. Em segundo lugar, a fidelidade, ela independe do contexto humano, não é? Depende do contexto humano. Como eu falei, Jesus, independente de qualquer coisa, ele foi até o fim. Diante de toda a opressão, diante de toda a traição que ele passou, dos discípulos que conviveram com ele, que viram os milagres, que contemplaram as maravilhas, os sinais de Deus, através da vida de Jesus, mas mesmo assim, houve discípulos que disseram não, e que lhe deram as costas, e que lhe traíram. Então, ser fiel é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. E sermos fiel é sermos em toda e qualquer situação. Você imagine Ruth, longe da sogra, recomeçando a vida dela. Ela podia fazer tudo isso, mas ela teve uma ligação espiritual muito grande com a sua sogra. E nós vemos que no versículo 1 do capítulo de Ruth, fala que tudo aconteceu na época dos juízes. Então essa frase define que cada um fazia o que bem lhe parecia, né? Então era a Babel do caráter. Todos os valores eram relativados, mas ela fez a diferença. Eu ouvi uma frase uma vez, logo depois que eu casei, de uns colegas que moravam perto da minha casa. E eu tinha uma fama de briguenta. Então as pessoas não eram muito de topar comigo, dizer assim, não vou pisar no calo dela não, porque se pisar no calo o negócio fica feio. E eu não levava esse assunto para casa. Eu brigava com os meninos, eu sabia que eu ia apanhar, porque homem tem mais força que mulher. Mas eu brigava com os meninos, porque eles passavam, me apelidavam. E eu, muito branquela, minha apelida era Barata Branca. E os meninos, só para mexerem comigo, eles passavam na frente de casa e gritavam, Barata Branca! Eu ficava com muita raiva. E eu lembro que uma das últimas brigas que eu tive com um dos meninos, eu estava endemoniada, só pode. Porque eu me atraquei nos cabelos dele e rolava no chão, que a gente rolou em cima dos cocô dos cachorros da casa dele. Eu entrei na casa dele para bater nele. Peguei ele dentro da casa dele. Eu disse, mas é hoje a última vez que ele me chama de Barata Branca. E eu fui sabendo que eu ia apanhar, mas eu também ia bater. E as pessoas começaram a ver a mudança na minha vida, começaram a ver a transformação de Deus na minha vida. E as pessoas começaram a dizer, eu quero isso aí na minha vida. A pior vizinha que a gente tinha, que era a bregueira, e o brega começava na sexta-feira e até o domingo à noite. Ninguém dormia na madrugada. E a rua só dava espaço para passar um carro. E a casa dela ficava de frente para mim, ela colocava umas caixas de som desta altura assim, ó, uma em cima da outra. O som parecia que estava dentro da minha casa.
pastora. Então, é o desejar mudar, é o desejar viver as qualidades do fruto do Espírito. O fruto está aqui dentro. Eu preciso exercê-lo, eu preciso saber usá-lo para beneficiar a minha vida. Em terceiro lugar, é um modo de viver de quem tem fé. A fidelidade é um modo de viver de quem tem fé. Jesus, ele foi fiel bebendo o cálice que estava reservado para nós. Era para mim e para você, mas quem bebeu foi ele, por amor a nós. Então, o significado exato da palavra fidelidade não está ligado a nenhum valor moral. Apenas significa que não muda, é fiel. É fiel. Fiel ao que não muda. E como nós vimos, fidelidade é fruto do Espírito. E a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. Viverá pela fé. Não é ter fé, é viver através da fé. É olhar para a situação difícil e entender que há uma esperança, que há uma saída, que há uma mudança, que há uma transformação. Eu não posso continuar sendo rixosa, eu não posso continuar sendo tola, eu não posso continuar tendo os mesmos comportamentos errados, eu não posso permitir que a maldição da minha mãe e do meu pai recaia sobre a minha vida. Eu não posso cometer o mesmo erro que os meus pais cometeram, nem como marido e mulher, nem como pais. Eu não posso. Eu preciso passar por uma reforma, eu preciso passar por uma transformação, eu preciso mudar. Eu preciso saber me posicionar diante dessas situações. E isso muda tudo. Meus valores, meus pensamentos, minhas atitudes, meus resultados. Isso é reforma. Isso é reforma. Eu lembro que no início de casamento, o Jean gritava, eu queria gritar mais alto. Porque eu dizia assim, mas eu não vou deixar homem nenhum pisar em cima de mim. E como eu vi que meu pai foi muito aprontão com a minha mãe, e muitas coisas eu via ele humilhando a minha mãe, eu dizia, eu não vou deixar fazer isso comigo. Então o meu instinto ruim automaticamente ativava, e eu pegava Jean e dizia, não é assim não. E eu lembro que um dia o Jean disse assim, marquei o gabinete com o pastor Renê, vou conversar com ele sobre tudo, sobre o teu comportamento, eu vou contar tudo. Não te aguento mais. Eu olhei para a cara dele, tchau. Também não te aguento mais. Tu é um porco, tu é um desorganizado. Eu comecei a vomitar, né, em cima dele as coisas que eu via também de errado. E uma das brigas que a gente, olha que coisa besta. O que a gente mais brigava era por causa de cueca suja. Porque eu nunca vi a minha mãe lavar as cuecas do meu pai. Meu pai nisso sempre foi muito organizado. Meia cueca, eu via meu pai lavar. Eu via meu pai estender. Meu pai se visse, era a torneirinha velhinha de pobre, mas era brilhando. Meu pai ia lá e areava. Tava com um probleminha, meu pai ia consertar. Então, tinha algumas coisas que eu via e dizia assim, não, eu não me preparei psicologicamente achando que eu ia ter que lavar uma cueca. Eu sabia que eu ia ter que lavar roupa, uma cueca não. Até porque, desde pequena, eu sempre lavei minhas calcinhas, minha mãe me ensinou isso. Empregada nenhuma nunca lavou minhas calcinhas, a máquina nem tinha máquina de lavar na época. Eu achava assim, que todo mundo aprendia que as suas peças íntimas tinham que cada um cuidar da sua. Porque dentro da minha casa eu fui ensinada assim. E aí começou a
choques. E o pior é que ele não tinha nem coragem na época, graças a Deus.